Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Marcos e hoje a gente vai ver lá nas expressões algébricas alguns termos, fatores, coeficientes e variáveis. Então, as definições desses componentes de uma expressão algébrica. Bom, iniciando, nós temos os termos. O que são termos? Os termos, a gente identifica eles porque eles são separados pelos sinais de adição e subtração, lá na minha expressão algébrica. Então, observem aqui no exemplo, nós temos menos 2x mais 4y. É uma expressão algébrica, tá? Nós temos duas variáveis ali, tá? E se a gente seguir a definição de termo de uma expressão algébrica, nós temos aqui que identificá-los sendo separados pelos sinais de adição e subtração. Então, se eu observar aqui, nós temos o menos 2x, tá? E o mais 4y. Se observar, eu tenho esses dois sinais de adição e subtração, tá? Pode ser só adição ou só subtração aparecendo, mas eles compõem duas partes, ou seja, dois termos ali da minha expressão. Então, o primeiro deles que a gente identifica, né, é o menos 2x. O segundo, menos 4y, tá? Então, essa é a definição de termo. Agora, nos termos, nós temos os chamados fatores. E se eu lembrar de fatores, vem logo e associamos as multiplicações. Porque o que são os fatores? São as partes de uma multiplicação. Então, se eu pensar o seguinte, fatores são as partes de uma multiplicação. E se eu observar aqui, olhem só, cada termo é composto, aqui nesse caso, de um número, um sinal, um número e uma letra. E eu tenho que lembrar que esse número está multiplicando a letra, tá? Então, eu tenho menos 2 vezes x, mais 4 vezes y. Então, eu tenho uma multiplicação de um número por uma variável. Ou seja, são dois fatores aqui que estão sendo multiplicados entre si. Então, nesse primeiro termo, eu tenho como fator o menos 2 e o x. No segundo termo, eu tenho os fatores mais 4 e y. Correto? Observaram? Cada termo que a gente isolou pelos sinais de adição e subtração. Esses termos são compostos por fatores. E agora nós vemos a divisão, né, do conceito dos fatores em coeficientes, ou seja, são os números que compõem o meu fator, tá? E as variáveis, ou seja, as letras que compõem ali a expressão. Então, se eu observar aqui, desses fatores, quem é o meu coeficiente? É o menos 2. E a minha variável, nesse caso, é a letra x. Agora aqui, né, no termo mais 4y, nós temos como coeficiente o mais 4 e como variável o y. Então, basicamente, nós temos que memorizar exatamente essas nomenclaturas. E por que a gente tem que memorizar? Porque normalmente, quando a gente vai montar algum problema, interpretar, conversar com alguém, né, nós temos que conhecer o que ele está se referindo, a que termo, o segundo termo, o terceiro termo de uma expressão, né? Tipo, o primeiro termo de uma expressão é menos 2x. Então, nós temos que saber o que ele está se referindo, ou o coeficiente do terceiro termo, coeficiente do primeiro termo. Quem está se referindo? Coeficiente é o número, tá? Número do primeiro termo. Então, nós temos que saber essas nomenclaturas, saber identificar, saber localizar e fazer a montagem. Por isso, essas definições, esses conceitos são muito importantes. Continuando com alguns exemplos. No primeiro deles, nós só temos x. Sim, x é uma expressão, ele compõe uma expressão porque ele está ocultando um número.
Nesse caso aqui, então, ele só é uma expressão composta por um único termo, ou seja, apenas x. Só que agora, para me retirar os fatores que compõem ele, a gente tem que seguir uma observação. Quando o coeficiente, ou seja, o número, né, não está aparecendo ali no meu termo, o valor dele é 1. Então, nós temos que assumir que no coeficiente de um termo que não apresenta nenhum número ali multiplicando, nós temos o valor 1 como um fator de multiplicação. E por que o número 1? Porque o 1 na multiplicação é um elemento neutro, que ele pode não aparecer porque ele não faz tanta diferença nos cálculos, tá? Porque 1 vezes 5 é 5, então aparecer o 1 multiplicando não faz tanta diferença. Então o 1 ele está ali sendo um dos meus fatores, tá? Que está assim aqui compondo o meu termo, tá? Então sim, quem são os meus fatores? É o número 1 e o x. E agora sim a gente identifica cada um deles aqui, ó, coeficiente variável. Então, coeficiente deste termo, que era apenas x, é o número 1. Então, eu tenho uma quantidade do termo x. Variável é a própria letra, né? A própria letra x. Então, lembrem da observação. Quando eu não tenho nenhum coeficiente aparecendo, automaticamente nós temos que pensar que tem o número 1, ok? Exemplo 2. 2m menos n mais 15. Quem são os meus termos? Meus termos, lembrando que a definição diz que eles são separados pelos sinais de adição e subtração. Então, se eu identificar aqui, ó, eu tenho o meu primeiro termo, meu segundo termo, meu terceiro termo, carregando o sinal junto, né? Aqui no segundo e no terceiro, lembra disso? O mais aqui, lembrando que ele existe, ele tá ali na frente escondido, né? O primeiro mais de uma expressão, de um número, ali pode ou não aparecer, os seguintes tem que aparecer. Então eu tenho uma expressão com 3 termos, e que são, o primeiro deles é 2m, o segundo menos n, terceiro mais 15. Por mais que seja apenas um número, sim, ele é um termo, tá? Então, quem são os meus fatores, então, agora de cada um desses termos? Pensando, olha só. O 2m é a multiplicação de quê? Do 2 pelo m. Menos n, eu tenho que lembrar da observação que eu fiz aqui no número 1. Eu não tenho nenhum número ali na frente, nenhum coeficiente, ou seja, nós temos que assumir que tem o 1 multiplicando essa variável. E no caso aqui, o mais 15, ele é sim já um coeficiente, só que ele não tem nenhuma letra, tá? Nenhuma variável. Então, depois eu vou mostrar para vocês como eu represento, tá? Então, dos meus fatores aqui, eu tenho o 2 e o m. Nos fatores do segundo termo, eu tenho o menos 1 e a letra n. E os fatores do terceiro termo é apenas o número 15, porque eu não tenho, né, uma letra multiplicando. Quando eu tenho a letra, sim, eu tenho o coeficiente 1, então tem essa diferença, ok? Bom, então, no primeiro termo, quem é meu coeficiente? Lembrando, coeficiente é o número, é o 2. Quem é a minha variável? É a letra m. Quem é o coeficiente aqui do meu segundo termo? É a menos 1, é o número menos 1. Quem é a minha variável? A letra n. Bom, e agora, quem é o coeficiente do terceiro termo, que era mais 15? É o número mais 15, é o próprio, e como minha variável, eu não tenho, então faz um tracinho ali, não tem variável neste termo, ok? Basicamente, coeficientes sempre vão ter, todos os termos vão ter o coeficiente. Se ele não existir, lembrando que ele é o 1, ok? E não se esqueçam
do sinal, carregar o sinal principalmente negativo quando a gente, né, analisa os termos. E como terceiro e último, nós temos 5 menos 3xy, tá? Se observar, por definição, eu tenho dois termos, o primeiro e o segundo, tá? Separados aqui, ó, pelo sinal de subtração. Então, o primeiro deles é o 5, tá? E o segundo termo é o menos 3xy. Vamos pensar o seguinte, quem são os meus fatores agora do primeiro termo? Se eu olhar aqui, é apenas o número 5, ele não tem nenhuma letra multiplicando, então é ele mesmo. Só que os termos aqui, o segundo termo já tem 3 fatores, porque observem só, o menos 3 é um fator que multiplica o x, que é um número, tá? Oculto ali, uma variável, e o x também multiplica o y, que é um outro valor. Então, eu tenho menos 3 vezes x vezes y, tá? Então, eu tenho uma multiplicação de 3 fatores, de 3 números ali. 2 deles são escondidos, não conhecemos, são variáveis. Então, quem são os meus fatores? Menos 3, o x e o y. Tá? Botando aqui ponto e vírgula. E agora, quem são os meus coeficientes do primeiro termo? Coeficiente é o número, ou seja, 5. Minha variável? Não tenho, faz um tracinho. Tá? Bom, quem é o meu coeficiente do segundo termo? É o número, ou seja, menos 3. Carrega o sinal junto. Tá? E agora, as minhas variáveis, eu tenho as duas letras, ou seja, x e y. Ok? Viram como é fácil? É só analisar com calma, pensando que acho que a principal, né, partezinha é retirar os termos, fazer a montagem e depois analisar a multiplicação que compõe cada termo, ok? Então, façam a lista de exercícios, bons estudos e até a próxima aula!